Graça e paz sejam multiplicadas a todos vós, da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Mestre, Salvador, Jesus, o Messias, o ungido de Deus, e Yeshua HaMashiach. Que suas bênçãos, suas misericórdias e seu amor seja derramado em vossas vidas e encha os vossos corações de paz e de felicidade. Que assim seja. Como eu falei no vídeo passado, eu ia trazer um shiur, um estudo nesse vídeo. Mas como quem me acompanha já há algum tempo sabe, eu estou tendo problemas nessa minha gravação. Eu estou com um aparelho atual, que é esse, tem uma memória curta. Vou ter que agora daqui a mais ou menos um mês no máximo, eu aumentar, turbinar um pouco a memória dele, para ele ser capaz de fazer gravações mais longas. Mas o outro que tinha maior memória, ele pifou, né? Tem que mandar até consertar. E com esse, ele não é tão extenso. Então fica difícil, inviável eu fazer certas gravações mais longas. Então, vou fazer por enquanto shiur, estudos mais curtos e objetivos. Por exemplo, um vídeo como esse, um tema como esse, eu poderia fazer ele até em 2 vídeos. Ou um vídeo só. 15 minutos tá bom. Mas como a memória não é tão curta, a memória é curta, então eu vou fazer ele em 2 partes. 8, 9 minutos, uma parte, e na outra a gente conclui. Mas não vou parar de gravar, porque eu passei uns meses sem gravar por isso. Certo? Certo. Pois bem, como vocês podem ver aí no tema do vídeo, é a prática da necroforia. O que viria a ser esta prática? Ela se originou na visão de alguns acadêmicos, comentaristas, biblistas, até pais da igreja, em uma passagem de Romanos 7:24, onde Paulo faz um comentário fazendo uma referência à sua carne de pecado. E eles viram aí que poderia ser, ou uma alusão a esta prática. Mas que passagem é essa? Vamos ler para ver. Está aqui na minha Bíblia. Nessa tradução que eu tenho, diz assim: infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Outras traduções, mais conhecidas entre nós, diz assim: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Tá certo também, uma variante da palavra. Quem estuda comigo sabe que as palavras semitas, gregas, hebraico, uma palavra pode ser traduzida de diversas formas, mas todas corroboram para um só ponto, não é mesmo? É uma variante, mas tá certo também. Pois bem, então, em cima desta passagem, dessa palavra tão forte que ele fala de si mesmo sobre a carne, como eu disse, comentaristas, biblistas, pais da igreja, historiadores passados, viram aí, nesta passagem, uma alusão que ele faz à prática da necroforia. Mas o que viria a ser a necroforia? A necroforia vem da palavra necros. É uma palavra composta, necroforia, uma palavra composta que vem da palavra necros, que é a tradução do grego para cadáver. E a terminologia foria vem do verbo grego forel, que quer dizer trazer. Então, necroforia logo seria trazer um cadáver. Dá o sentido de trazer um cadáver. Oxe, trazer um cadáver? Como assim? Esta prática da necroforia, ela era uma prática macabra. Não era das civilizações romanas e nem do povo civilizado comum. É bem mais para trás, de um povo bárbaro, conhecido como os piratas etruscos, que viveu ali, lá por lado, se sabe-se pouco dele. Mas eles viveram ali, o pouco que se sabe que eles viveram ali pelo lado da Etrúria, que era naquela região da Península Itálica. Hoje, a atual Toscana, uma área correspondente hoje à atual Toscana, onde eles viveram. Depois, essa cultura, esse povo foi engolido por Roma, né? Pelo crescimento do Império Romano. Mas esta prática da necroforia, que Paulo faz alusão, era uma prática bizarra e mal. Era como a própria tradução da palavra traz, trazer um cadáver. Como assim? Esta prática que eles faziam, totalmente terrível, era um modo que eles tinham de punir os assassinos.
Eles se meteram em algumas pequenas guerras e praticava, dizem alguns historiadores, que um líder que surgiu no meio deles, mau e perverso, criou esta prática. Que mais à frente, depois eles foram, este líder, criador disso, que eles praticavam, terminou até sendo morto por eles mesmos. Mas, pois bem, esta prática consistia, como a própria tradução diz, trazer um cadáver, trazer um morto. Eles puniam os assassinos com a prática de amarrar o morto ao corpo do seu assassino. Pois bem, você matou ele? Pois, pega. Aí a pessoa a quem você assassinava, soldados de guerra, naqueles tempos deles, entre eles mesmo, lá o povo, ou outro qualquer, que fosse assassino de algum caso em específico, eles pegavam o assassino e amarrava ao corpo do morto, a quem ele matou, de uma forma que ficava, esticava bem, estica, aí amarrava, testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, peito com peito, braço com braço, barriga com barriga, perna com perna. Amarrava de um jeito que ficava colado assim, ó, um no outro, o vivo amarrado no corpo a quem ele assassinou. Amarrava de um jeito que você não conseguiria desvencilhar de forma alguma. E era uma luta diária. Agora imagine só, você vivo, colado assim, ó, corpo com corpo, peito com peito, cara com cara, boca com boca. Você amarrado a um cadáver. Imagine, com a média de 3 dias, o corpo já começa a se decompor, a feder fluidos, começa a estourar gases, fedor, coisas terríveis. Quem já teve a oportunidade, a gente mesmo, que na vida a gente deve ter sentido o cheiro de algum animal. Só de algum animal morto já é um fedor imenso. Dizem que do ser humano é pior ainda. Agora imagine você tá nessa luta tremenda, colado, o seu corpo colado, em contato assim, cara a cara com o corpo, tendo que suportar isso dia após dia, dia e noite, colado com o corpo em decomposição, entrando em decomposição, e você com essa luta tremenda, você vivo tendo que estar agarrado a um cadáver em decomposição dia a dia. Veja que prática terrível e macabra. Esta era a prática da necroforia, praticada pelos piratas etruscos. E o que é que acontecia no final? Que o vivo também morria, terminava morrendo junto ao cadáver. Essa era uma punição terrível que eles puniam seus assassinos. Olha só que coisa macabra. E Paulo, alguns historiadores e comentaristas, vê que Paulo faz uma alusão a esta passagem, faz uma alusão a esta prática nessa passagem aí. Miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Eles viram nessa passagem Paulo fazendo uma alusão a esta prática, que em seu tempo também já tinha passado, né? Mas ele fez uma alusão a isso nessa passagem. Alguns viram aí, isso aí, trazendo uma ilustração do quê? Do espírito como o corpo vivo e a carne como o corpo em pecado, morto, morrendo a cada dia, e se nós não vigiarmos, sendo levados para o buraco junto com ela. No próximo vídeo dou uma continuidade, uma explicação para a gente falar mais sobre, de fato, como Paulo queria se explicar através dessa passagem, através dessa alusão, certo? Certo, que a memória aqui já está no fim. Paz seja com todos vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.